o Senhor é bom, Pai. O Senhor derramou o teu amor, Pai, dentro de nós. O mesmo amor que estava no Senhor, Ele foi derramado dentro de mim e de cada uma dessas pessoas que nasceram do Senhor, Pai. Nós não podemos, Pai, falar que não podemos amar o nosso irmão, porque o teu amor foi derramado dentro de nós. Que essa noite, Pai, essa consciência deste amor venha ser tão forte dentro de cada pessoa, Pai, que nunca mais ele venha falar que não consegue amar uma pessoa, porque o teu amor está dentro dele. Aleluias. Amém. Amém. Obrigada, irmãos. Amém. Eita, gente. Acho que eu estou nervosa. Acho que é o poder. Então, quando eu recebo, todos falam, né, isso. A gente recebe a escala e o Espírito Santo colocou algo dentro. Eu tive uma percepção de algo e eu ia viajar e eu comecei já a escrever, a montar, né? Só que quando eu estava viajando, o Espírito Santo falou, não é isso. Aí eu tive que pagar tudo e começar de novo. E por coincidência, Carlene pregou, eu não assisti, eu fiz questão de não assistir a ministração de Carlene, vou assistir depois, porque eu não queria que o que ela falasse pudesse, se fosse o mesmo que Deus falou, estava tratando comigo para falar, eu pensasse, eu não vou falar porque Carlene já falou. Porque pode acontecer, irmão, né? A gente ouviu a ministração, uma semana antes, 2, e o ministro pregar no mesmo sentido e você falar, não vou falar, né? Já falou, não precisa, mas eu quis resguardar tudo aquilo que o Espírito Santo queria trazer, e mesmo que sejam as mesmas coisas, amém? Porque é segurança para a gente. Rai, coloca para mim, por favor, Romanos 5:5, na versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Eu pedi para a diaconisa deixar o copo vazio hoje. Aí fala assim, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Quem nasceu de novo? A partir do momento que você nasceu de novo, Deus fez isso dentro de você. Ele não pingou, Ele derramou. Amém? Você não pode falar que o amor de Deus não está dentro de você. Você não pode dizer que você não consegue amar como Deus ama. Porque o amor do tipo de Deus, eu não estou falando do amor humano, nosso amor, pelo nosso marido, pelo nosso amigo, o amor entre nossos irmãos. Eu estou falando do amor de Deus. Nós temos o amor, que é um pelos outros, normal, marido, irmãos, mas existe o amor de Deus. O amor de Deus, ele não tem interesse algum. Ele ama sem interesse. Ele ama sem motivo algum. Ele não precisa de motivo. Eu vou amar fulano porque fulano fez isso de bom para mim, não. Independente do que ele tenha feito para você. Deus, ele ama a gente dessa forma. E é dessa forma que nós temos que amar os nossos irmãos. E o tema da ministração o amor não é um sentimento, é um comportamento. Não é pelo que você sente, mas é o comportamento. Você vai se comportar como a palavra de Deus diz. Você vai deixar de agir pela sua carne, pela sua vontade e vai falar, eu vou agir. O que a palavra de Deus diz nesse sentido? O que eu estou sentindo? Não, eu vou me comportar conforme a palavra de Deus diz. Amém? E eu vou provar para vocês que o amor não é um sentimento. O amor do tipo de Deus, gente. Eu quero que vocês entendam. Então quer dizer então que só existe o amor? Não, existe o amor humano. Mas eu estou falando do amor do tipo de Deus, que é o amor que eu e você, todos os dias temos que botar em prática. E nos comportar da forma que Deus nos amou.
Amém? Eu quero ler. E quando Deus derramou o Espírito dele dentro da gente, foi através do amor. O Espírito é o amor. E então, os 9 frutos do Espírito é aquilo que a gente tem que andar. Amém? Porque está falando aqui que, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou, os frutos entraram. Só que nós desenvolvemos os frutos. Ele está dentro da gente, mas eu e você tem que desenvolver. Eu e você tem que pôr em prática. Amém? Então, através do Espírito Santo, foi derramado. Eu quero ler em Tito 2, na mesma versão, o versículo 4 somente. Só para não estender muito. Paulo, ele escreveu uma carta a Tito, e ele pediu que ele orientasse as pessoas da igreja. As senhoras, os jovens. E ele fala assim no versículo 4: para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o seu marido e os seus filhos. Tem como ensinar a amar, gente? Um sentimento, você ensina um sentimento? Não. Então aqui está se provando que não é um sentimento. Amém? Porque está falando o quê? Que era para falar para as mulheres mais jovens, ensinar as mulheres mais jovens a aprender a amar o seu marido e o seu filho. Como assim? Vai me ensinar? Como? Se fosse um sentimento, tem como alguém ensinar um sentimento? Não tem como ninguém ensinar um sentimento. Mas tem como ensinar um procedimento e um comportamento. Amém? Então nós precisamos entender que o amor de Deus nunca vai agir no sentimento e naquilo que a gente está acontecendo naquele momento. Porque muitas coisas vão acontecer para você agir totalmente na carne. Para você fazer o quê? A vontade da sua carne. Porque o ser humano, ele é egoísta. É natural, a carne é egoísta. A carne, ela quer a vontade dela, ela quer agradar a vontade dela. Ela não quer agradar a vontade de Deus porque dói. Se Jesus, ele tivesse olhado para o sentimento, ele não teria morrido por mim nem por você. Porque a gente não merecia. Você já imaginou se ele falasse assim: eu não vou morrer pelo pastor Cristóvão, porque ele não merece, ele é pecador. Então eu não vou morrer por ele. Porque ele estava sentindo, porque é o que ele estava vendo. Então ele ia sentir dor, ele sabia o que ele ia passar naquela cruz. Ele podia desistir. Por quê? Por causa do sentimento. Mas ele escolheu não agir pelo sentimento, mas agir pelo amor do tipo de Deus, que é o mesmo amor que está dentro de você. Às vezes você fala assim: mas eu vou provar para vocês hoje, gente, que é possível você amar qualquer pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Eu sempre falo para as pessoas que me conhecem: eu não tenho dificuldade de me lidar com nenhum tipo de pessoa. Nenhum. Eu vou observando aquela pessoa e vou me encaixando. E vou me encaixando naquela pessoa. Uma pessoa só não gosta de mim se ela não me conhecer. Verdade, gente. Não estou sendo orgulhosa, mas é verdade. Porque eu consigo me encaixar em qualquer tipo de pessoa. Pode ser pessoa chata, enjoada. Entenderam, né? Entenderam? Então a gente tem que ter tem que perceber isso. E você começar o quê? A observar as pessoas e começar a amar as pessoas como elas são. Para que e através da sua atitude, aquela pessoa amar a Deus. Porque através das nossas atitudes do amor do tipo de Deus, pessoas vão amar a Deus. Então, o amor não é sentimento. Você está vendo aqui que lá no livro, na carta de Tito, Paulo está ensinando. Falando para ensinar as mulheres mais jovens a amar seu esposo e seus filhos. Às vezes você está aí e fala assim: eu não consigo mais amar o meu esposo e nem a minha esposa. Eu já ouvi muitos casos de pessoas falarem para mim: eu não consigo mais. Eu não tenho mais amor pelo meu esposo nem pela minha esposa. Por algo que ele fez, por algo que ela fez. É mentira. O amor de Deus está dentro de você. Você tem que se colocar naquela posição de amar. É você que decide amar. É você que vai decidir amar. Você vai se comportar em amor. Amém? Não é pelo que você está sentindo. Porque se for pelo que você está sentindo, talvez você foi traído. É difícil? É.
Mas se você for pelo seu sentido, você não vai conseguir. Mas se você olhar para o amor de Deus, você vai conseguir. Amém? E eu quero hoje trabalhar o livro de Coríntios 13, a partir do versículo 1 ao 3. Carta aos Coríntios. Fala assim, ó. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. O que são todas as línguas? Aqui está falando dos dons. Mas também está falando o quê? Que eu poderia falar todas as línguas. Inglês, português, italiano, alemão, todas. Quem fala todas as línguas? Mesmo que você falasse todas as línguas e a língua do céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de gongo ou como o barulho de um sino. Não teria sentido algum. Só seria um barulho. Mesmo que você falasse todas as línguas da terra, todas, e a do céu. Se você não tiver amor, é a mesma coisa de nada. Versículo 2. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, tanto da fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Sempre fala desse versículo que você remover as montanhas através da fé. Está falando na palavra de Deus, irmãos. Mas alguém já viu alguém remover uma montanha, ela sair daqui e vir para cá? Ainda não. Mas está aqui na palavra de Deus. Está falando que mesmo que você conseguisse fazer esse feito, se você não tivesse amor, de nada adiantava. Nada teria sentido. Porque é o dom. Está falando de dons. Muitas pessoas, elas valorizam mais os dons do que os frutos. Porque eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou apóstolo. Amém. Foi Deus que te deu esse dom. Amém. Mas muitas pessoas querem fazer e não são. Na hora de ter atitudes corretas, de amor, de mostrar o amor de Deus, não tem. Você pode fazer tudo, você pode ser a profeta que você for, você pode ser o pastor que você for, você pode ser o apóstolo, pode ser a mestre que você for. Se você não andar no amor de Deus, para Deus nada adianta. Nada adianta. Não adianta. Porque o dom é Deus que dá. O dom não é você que escolhe. É Deus que te deu. E Ele escolheu conforme Ele quis. Então ele é dado, ele é para você. Não é da sua força. Eu sou profeta. E eu ouço, né, as vozes, eu tenho revelações. Gente, não é de você, é de Deus. É de Deus, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Então as pessoas voltam muito, querem muito, fazer muito e esquecem dos frutos. Não amam o seu irmão. Não amam os seus familiares. Isso para Deus, gente, é a mesma nada. Porque o dom foi Deus que deu. Você não é seu. E se você não está usando o amor do tipo de Deus? Amém? Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Você pode queimar o seu corpo, que isso não acontece. Dificilmente uma pessoa vai falar assim, vou me queimar aqui. Se não for pela motivação certa, queimada eu já estou. Não tenho problema com isso, irmãos. Amo minha queimação aqui, viu? Amo. Entendeu? Então você pode queimar o seu corpo. Mas se não for pela motivação correta, pelo amor do tipo de Deus, não adianta nada. Tem pessoas que fazem coisas por motivações totalmente erradas. Que não é pelo amor, é por benefício próprio, é para se exaltar, para se engrandecer. Eu vou ajudar os pobres. Mas qual motivação que você está ajudando os pobres? É para você se exaltar, para você falar, tá vendo? Ele ajuda, ele é caridoso. Não, gente, tem que ser com a motivação correta. Se você não tiver a motivação correta, para Deus não vale nada. Amém? Que essa noite, a nossa motivação venha a mudar. Estou falando para mim, estou falando primeiramente para mim. Deus tratou muito comigo. E que nossas motivações venham a mudar.
Se algo estiver errado, se a motivação não estiver correta, que essa noite você possa alinhar. Eu vou entrar em alguns pontos aqui, né, que o Espírito Santo me trouxe, e se avalie. Se você, eu creio que não. Está todo mundo andando em amor aqui do tipo de Deus. Amém? Mas se tiver alguma coisinha, vamos tirar hoje essa noite. Amém? Então, eu quero falar agora o seguinte. Nós vamos falar 3 pontos do amor. O que o amor é, o que o amor não faz e o que o amor faz. Amém? Então, a gente vai começar pelo que o amor é. No versículo 4 de Coríntios ainda. Quem ama é paciente e bondoso. Então, o amor é paciente e bondoso. Aí eu entrei em cada fruto, em cada característica dessa aqui. Em algumas eu entrei mais profundo e outras não. Paciente, capaz de aguentar algo com resignação, sujeito à vontade de alguém, que não se irrita em esperar, maridos, não se irrita em esperar, que não se importa em esperar. Olha só, fica a dica, maridos. Paciente. Muitas pessoas falam, eu tenho paciência com fulano, eu tenho paciência com isso, eu tenho paciência com aquilo. Só que naquela paciência ela fica reclamando, murmurando. Isso não é a paciência do tipo de Deus. Não é a paciência do tipo de Deus. Porque a paciência do tipo de Deus, ela espera em amor. Sem murmurar, sem reclamar. E eu estou falando isso em todos os sentidos. Às vezes você pede algo para Deus, você está orando por algo, e você fala, eu estou com paciência. Aí você está orando pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu vizinho, por alguém. E você está orando por aquela pessoa e você começa a reclamar. Aí você começa já a reclamar porque não muda, porque já tem tantos anos que eu estou lutando, tantos anos que eu estou lutando por esse homem, tantos anos que eu estou lutando por essa menina, e nada muda. Então, mas é com paciência. E com paciência é sem reclamar, é sem murmurar. Bondoso. Qualidade de uma pessoa que é boa e generosa. Inclinação para fazer o bem. Uma pessoa bondosa, ela automaticamente ela é inclinada a fazer sempre o bem. Vocês sempre observam uma pessoa que é bondosa pelas atitudes dela. Às vezes você está num grupo ali e alguém fala algo, alguém fala que alguém está precisando de alguma coisa, aquela pessoa bondosa, ela é tão inclinada para fazer o bem que ela não sabe fazer outra coisa. Automaticamente ela se coloca na posição para ajudar, para fazer, para dar, para fazer o melhor para aquela pessoa. É automático. E quando nós nascemos de Deus, que o Espírito Santo foi derramado dentro de nós, o primeiro fruto que foi derramado dentro da gente foi o amor. É impossível você que nasceu de Deus falar que você não mudou. Olha, eu lembro como eu era. Eu era uma adolescente muito egoísta. Eu tinha uns sentimentos assim que nem vale a pena falar muito, mas eram coisas muito feias que tinha em mim. Na hora que eu nasci de Deus, aquilo tudo foi tirado de dentro de mim. E tem horas que eu me constranjo com as minhas atitudes, porque o amor de Deus, ele constrange a gente. E passa a ser automático, porque foi derramado dentro de mim. Já está dentro de mim. Então tem coisas que você faz que às vezes até as pessoas falam, meu Deus, você fez isso, você nem percebe, porque é automático. Amém? Vamos falar agora o que o amor não faz. Continuação, versículo 4. Não é ciumento. Pesado, né? Ele não é ciumento. No Novo Testamento, a palavra básica para se referir ao ciúme é o termo grego zelos. Assim como no Antigo Testamento, essa palavra grega pode ser usada tanto de forma positiva como de forma negativa. No sentido positivo, o ciúme fala a respeito do zelo. O que é o zelo? É cuidado.
Você não machuca a outra pessoa. Você cuida dela. Existe o ciúme. Tem isso. Fala para Deus que o Espírito Santo tem ciúme de mim e de você. É um zelo. De forma zelosa. Só que da forma negativa, se aproxima da palavra inveja. Os ciúmes da forma negativa, ela se aproxima da inveja. Então você vê, o sentimento de inveja é um sentimento muito ruim, muito pesado, né? Você desejar as coisas do outro, você querer aquilo que a outra pessoa quer. Às vezes é igual, mas você quer aquilo que a pessoa tem. Você quer aquilo que a pessoa tem. Então o ciúmes, eu já tive algumas situações de ciúmes. E antigamente, a mais famosa era o ciúme de... O esposo tinha ciúme da esposa e a esposa tinha ciúme do marido. Só que agora o ciúme está tão evoluído que todo mundo tem ciúme de todo mundo. E está tendo muito ciúme entre amizades. A pessoa, ela não suporta aquela pessoa que ela é amiga, ser amiga de outra pessoa. Eu passei algumas situações dessa, mas eu passei uma que foi muito, muito, muito pesada e muito doída para mim. Eu tinha uma amiga que eu amava muito, muito ela. Só que ela tinha muitos ciúmes de mim. Era um ciúme doentio. E sofria ela e sofria eu. Por quê? Porque o ciúme, ele é torturante. Ele tortura a pessoa que está sentindo e ele tortura a pessoa que é a vítima. Porque a pessoa fica em cima dela, ela não suporta, vem pensamentos na mente da pessoa, vem imagens, ela começa a imaginar coisas que não estão acontecendo. Igual um exemplo, caso de marido e mulher. A mulher é ciumenta, falar da mulher, né? É mais fácil. A mulher é ciumenta, porque eu sou mulher, mas eu não tenho ciúme, não tenho problema com isso, nunca tive. E a mulher é ciumenta, aí ela começa... Passou 2, 5 minutos, meu marido não chegou. Aí começa o diabo. Ele está com outra. Ele deve estar fazendo isso. Então a história é toda montada dentro da cabeça da pessoa, porque o diabo, ele é muito inteligente. E ele age no ponto fraco da pessoa. E se ela tem ciúmes, o que acontece? Ele vai agir naquilo ali e vai começar a lançar pensamentos. Vai começar a lançar coisas que nem existem. A pessoa começa a imaginar. Chega em casa, tem um caso que eu conheço, que o marido chega em casa, se a mulher estiver com o cabelo molhado, ele fala: por que você está com o cabelo molhado? Então é muito sério isso, gente. É muito. Por que você está usando batom? Por que você olhou para o lado? Então isso é torturante. A pessoa que está sentindo, ela está sofrendo muito. A pessoa que sofre de ciúme, ela sofre muito. E na época, essa minha amiga, ela falava que não suportava me ver com outras amizades, mas tinha uma que ela não suportava e ela chegou para mim e me fez uma proposta. Ela falou para mim: Socorro, nós somos melhores amigas, mas eu não quero mais que você tenha amizade com fulano. Eu não consigo. Ela estava sofrendo muito, gente. Muito, muito, muito. E eu falei para ela: não posso fazer isso. Não posso. Sabe por quê? Se eu fizesse aquilo, eu estava me limitando àquela situação, concordando com o diabo e não ia ajudar aquela pessoa. Como é que ela ia se libertar daquilo? E ela me torturava com aquele sentimento e era uma situação muito constrangedora. Eu tive que tirar do WhatsApp, que aparece a hora que você aparece, que você está online, porque ela falou que ficava me vendo, ia lá na outra pessoa e via online e falava que eu estava conversando com ela aquele tempo e não estava falando com ela. Olha a situação. Gente, isso é muito torturante. Isso é uma situação doente, é algo do diabo, do capeta. Não aceite o ciúme. Não aceite esse sentimento diabólico na sua vida. Não aceite, isso é do capeta, é do diabo. Ele quer sujar o seu coração. Ele quer que as pessoas sujem o coração delas por causa desse sentimento que não provém de Deus. Eu tenho ciúme da minha amiga. Fulano não pode falar. Fulano não falou comigo hoje. Está falando só com o Beltrano. Está repreendido isso. Isso não provém de Deus. Não vem de Deus. Ponha isso para fora. Obra da carne viva, viu? Viva mesmo. Amém? Então,
Então o amor de Deus não tem parte com ciúme. Amém? Todo mundo entendido, né? Orgulhoso. O amor de Deus não é orgulhoso. Pessoa que se exalta, que fala demais de si mesmo, que se ostenta, que ostenta suas próprias qualidades. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou aquilo. Ah, porque eu sou melhor que Beltrano. Ah, porque eu sou melhor que fulano. Orgulhoso. Não aceita ser chamado a atenção. Eu quero ver se ele vai ter coragem de vir me chamar a atenção. Quem é ele? Eu já vi, gente. Eu já ouvi pessoas falando para mim. Quem é o pastor para vir? Não estou falando que é daqui, tá? Vamos deixar claro. Quem é o pastor para vir tirar satisfação comigo ou falar alguma coisa comigo? Gente, isso é um absurdo. O pastor, quem é ele? Ele é o líder, o seu líder espiritual. Aquele que Deus escolheu. Ele não escolheu você, escolheu o pastor. Por isso que ele está aqui. Quem é ele para vir? Quem é fulano para falar assim comigo? Se exaltando, se achando. Porque só ele sabe, só ele é o melhor. Isso é orgulho. Isso não faz parte com Deus. Se sente sempre superior às pessoas. Lúcifer. Um bom exemplo, né? Queria ser como Deus. Se comparava. Ele que queria... Estava lá em cima, porque eu sou bonito, porque eu sou belo, quem deu para ele tudo aquilo? Foi Deus, gente. Foi Deus que deu para ele. E ele pensava que era dele mesmo. Orgulho. Eu quero ler lá em Filipenses 2:3, na NVI. Não faça por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente. Considere os outros superiores a você mesmo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou-se ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deus, gente, Deus, ele se esvaziou de ser Deus, para ser como Jesus, como eu e você aqui nessa terra. Deus, Jesus. Isso? E nós? Aí eu falo, e nós? Não podemos nos esvaziar? Não podemos ser humildes? Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele precisava fazer aquilo, lavar os pés sujos dos discípulos. Porque parece que a única coisa que tinha sujo na época eram os pés. Eles se banhavam e lavavam os pés todo dia, mas o banho... Então o pé deles eram sujos. Estavam sujos, né? Porque andavam muito. E Jesus foi lá e lavou o pé dos discípulos. Não andava de carro, né? Não tinha carro automático. Então, o que acontece? Jesus, ele se desfez dele mesmo para alcançar eu e você. E às vezes você tem orgulho, às vezes a pessoa, né, não vou falar vocês, né? Pessoas que têm orgulho ficam se achando demais, porque eu não posso me rebaixar, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. Às vezes uma vida está precisando de uma humildade dele para se converter. Às vezes aquele orgulho dele está fazendo com que a pessoa não se achegue a Deus. Porque quem quer ser orgulhoso? Uma pessoa que não conhece a Deus, que olha outros prepotente, orgulhoso, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Quem é que vai olhar e vai querer ser igual? Eu não ia querer ser. Vaidoso, que se preocupa demais com a aparência externa e esquece do interior. Tem tantas pessoas que se importam tanto, né, por fora, mas por dentro estão totalmente ocas. Vou ter que falar do meu esposo, gente. Ele é minha cobaia, ele já sabe. Às vezes... E tá tudo certo, gente, lá em casa não tem problema algum, viu? Tudo que é falado aqui, a gente ri depois e não tem nada, não vem... Alguém me pergunta, socorro, mas seu esposo não acha... Não acha, tá tudo combinado, tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. E às vezes a gente fica vendo lá, às vezes aparece, né, uma propaganda de um famoso que fez aquelas coisas na cara, né? Que botou os lábios e botou as coisas. E a gente, botox, né? E a gente fica rindo, porque, gente, não é a mesma pessoa.
Fica tão... Olha, eu vou falar para vocês. É muito feio. E a gente fica rindo. Meu Deus. Aí a gente olha o antes e o depois. E a pessoa está totalmente transformada. Que coisa. E a pessoa... E aquilo ali vai virando uma obsessão. A pessoa nunca vai ficar satisfeita. Porque o problema dela não é por fora. É por dentro. É falta de Deus. É falta do Espírito Santo. É falta de ser cheio do Espírito Santo. Então ele vai mudar a cara dele. Vai mudar o corpo dele. Vai continuar a mesma pessoa. Oca por dentro. E quantas pessoas não se endividam por causa de vaidade? Tem pessoas que nem dão dízimo e oferta, gente. Por causa de vaidade. Tô falando sério. Pessoa que não compra tanto produto, tanta coisa, que nem no final do mês não dá nem para devolver o dízimo e dar a oferta. É sério, desse jeito. Então a vaidade não provém de Deus. Esse tipo de vaidade. A pessoa só querer cuidar do exterior. Grosseiro. Mal educado. Ignorante. Estúpido. Magoa as pessoas com palavra. Não pensa no que fala. Gente, olha, às vezes a gente fala assim, Socorro, mas todo mundo tem o seu momento de dar uma má resposta. Tem, não estou falando disso. Não é sobre isso. De ficar irado. Até Jesus se irou. Só que a gente não deve se permanecer naquele sentimento. Aquilo ali não deve ser permanente dentro de você. Porque uma pessoa grosseira Gente, desligou. Uma pessoa... Não acredita. Não. Uma pessoa grosseira, o que acontece? Ela é permanentemente grosseira. Está falando nesse sentido. Aquela pessoa bruta, grossa, que as pessoas ficam até com medo de falar com ela. Cara feio, cara de jumento, como diz o pastor, né? O tempo todo, aquela pessoa que você bate o olho e você fica... Meu Deus, mas será que essa pessoa dorme e acorda desse jeito? Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei, meu esposo é testemunho, o que é acordar mal-humorado. Eu não sei o que é isso. Dizem que tem pessoas que tem dia que amanhece de um jeito e no outro dia está de outro, né? Particularmente, eu não sei o que é isso. Eu acordo todos os dias da mesma forma. Entendeu? E tem pessoas que têm, estou falando que está errado? Não estou falando que está errado. Mas estou falando que aqui na palavra de Deus, no sentido aqui, a pessoa é permanentemente grosseira. Bruta. Amém? Então, essa situação não vem... Voltou, gente. Aleluia mesmo. Aleluia. Todo mundo ia orar junto aqui para voltar, para ressuscitar. Tá pensando o quê? Então, fecha. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Da pessoa ser permanentemente grosseira. Não vigiar no que fala. Não ter atenção com as palavras. Eu já fui assim, gente. Eu já fui... mas você não era crente. Eu era crente. Não tenho vergonha de falar, não. Eu era bruta. Sabe aquela pessoa que não pensava? Quando eu falava, aí eu ia pensar. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu falei isso. Eu já tinha falado. Já tinha magoado muitas pessoas. Até hoje eu peço perdão. De vez em quando eu encontro alguém e a pessoa me confessa. Vê que eu mudei e fala, Socorro, deixa eu te falar uma coisa. Mulher. Até hoje eu estou lembrando, você falou aquilo comigo. Eu falei. Pois é, mulher, eu guardei mágoa por muitos anos. E eu peço perdão, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Mulher, naquele tempo eu era menina, não entendia bem. Explico a situação para a pessoa, né? Mas eu vou te falar a verdade, é muito complicado. Porque depois de falar da palavra, não tem mais volta. Amém? Então a gente tem que se preocupar, tem que pensar antes de falar. Vamos prosseguir, que eu tenho algo ainda para falar bem... orgulhoso, vaidoso, grosseiro, egoísta, que só pensa em si mesmo. Se estiver bom para ele, acabou. Pessoas que só pensam nela. Um exemplo. Vou dar um exemplo de casa. Um exemplo simples, que não tem nada a ver, mas que é um ato de egoísmo. Às vezes você está na sua casa e tem lá
2 pães. Aí tem 2 pessoas. Então o certo é dar um pão para um e um pão para o outro. Aí a outra pessoa vai lá e come os 2 pães. E cadê o outro pão da outra pessoa, da Socorro? Fala, Deus! Gente, entendeu? Tem que ir na padaria comprar de novo. É um ato simples, mas se a gente levar para o outro lado, é muito grave. A pessoa só pensar nela. Se tiver bom para ela, tem lá uma votação. Aí a pessoa vai votar, só pensa nela. Ela não está pensando nos outros. Não, estando bom para mim é o que interessa. Gente, egoísmo não faz parte do amor de Deus. Amém? E eu quero ler com você e vou resumir, vou ler só o versículo 25, 1 Reis, de 3 ao 20, 1 Reis 3, do 16 ao 25, vou ler só o versículo 25. Tinham 2 mulheres, e aquelas 2 mulheres ganharam o bebê na mesma semana. E uma das mulheres foi lá e dormiu por cima da criança. A criança morreu. Ela foi lá, pegou aquela criança viva e trocou pela criança morta. A morta e pela viva. Quando a outra acordou, viu o neném morto. Estou aqui só falando como eu entendi a história. Viu o neném morto e tudo bem. Só que no outro dia ela percebeu que não era o neném dela. Porque eu acredito, né? Eu não tenho um filho, mas que a mãe conhece os traços do neném. Apesar que toda criança, gente, quando nasce, é tudo a mesma coisa, né? Então, mas dizem as mães que não, que elas sabem. Então, aí a mãe foi e falou assim: esse menino não é meu. Aí começaram a discutir lá, que é seu sim, é não, é meu não, e vamos então lá para o rei Salomão. Aí chegou lá para julgar a causa. Aí a que era a mãe verdadeira falou: rei, ela dormiu em cima do filho dela, matou e trocou pelo meu que estava vivo. E agora ela não quer me devolver meu filho vivo. Aí o rei ouviu a história e falou assim: não, o filho vivo é meu, o dela é o morto. Aí vamos lá para o versículo 25. O rei falou então vamos decidir tudo aqui agora. Cortem a criança viva no meio e dê a metade para cada uma das mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, Senhor, não mate o meu filho. Entregue os 2 pedaços. Entregue-o em 2 pedaços. Assim ele não será nem meu. A outra falou: por favor, Senhor, não mate meu filho. É porque eu botei aqui, mas eu vou ler lá. Só um minutinho, gente, tá? Vou ler na Bíblia. Porque coisa aqui eu acho que deu algum erro. Entregue-o a essa mulher, verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, Senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a essa mulher. Mas a outra disse: podem cortá-lo em 2 pedaços. Assim ele não será nem meu e nem dela. Isso é um ato de egoísmo. Porque a mãe, aquela mãe verdadeira, o que ela fez, gente? Ela fala: tudo bem. Eu prefiro que o filho não... É meu filho, eu sei que é meu. Mas eu entrego para essa mulher para que ele não seja morto, para que ele não sinta dor. E ela abriu mão do filho para ele não morrer, por amor. E a outra falou: corta ele. Olha, não vai ser nem meu e nem dela. É desse jeito. É desse jeito quando uma pessoa é egoísta. Ela só pensa nela. Ela não pensa na outra pessoa. Amém? Não guarda. Tá. Não guarda mágoa. E na outra versão fala: não suspeita mal. Irmãos, quem tem que guardar o nosso coração é eu e você. Não é Deus que vai descer do céu e guardar o seu coração. Então nós temos que ter motivos para não sujar o nosso coração. E às vezes o motivo para não sujar o nosso coração é olhar o nosso irmão com bons olhos. Entendeu? O irmão, um exemplo, é o que acontece muito. Fulano, menina, eu mandei aqui uma mensagem no grupo. Quando a Socorro manda a mensagem, todo mundo responde ela. Mas quando eu mando, ninguém fala comigo.
Isso é o diabo, gente. Olha o capeta. Olha onde o capeta vem, nos mínimos detalhes. E acontece, gente. Isso acontece. O sentimento vai brotando ali, ó. Raiz do diabo. Raiz do capeta. Brotando. Gente, eu passei, fulano não falou comigo. Gente, olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, que eu sempre usei na minha vida. Se eu perceber que alguém está com algum problema comigo, eu socorro. Eu chego até a pessoa, eu não fico pensando. Aí fica pensando, o capeta lá, gostando e rindo da cara dela. Ele, tá vendo, ela não gosta de tu. Tá vendo, ela não falou contigo. E você alimentando, é mesmo, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Gente, corte a raiz do mal pela raiz. Vai lá e dá uma rasteira no diabo. Ô fulano, ô Marlene, tudo bem? Marlene, eu percebi que você não está falando comigo. Não reto e direto. Eu falei alguma coisa que te desagradou, aconteceu alguma coisa que você... Aí a pessoa fala, mas com certeza vai falar, não, nem percebi. Gente, é armadilha do diabo. Corte o mal pela raiz. Se você está com um problema com alguma pessoa, você acha que alguém está com problema, chegue até a pessoa. E outra coisa, você tem boca. Fale com ela. Ela não falou com você, vai lá e fale. Boa noite, bom dia, boa tarde. Amém? Fale, você tem sua boca para falar com a pessoa. Por que você está esperando o fulano falar? Do mesmo jeito que você está pensando dela, ela está pensando de você. Então vá lá e fale com ela. Arranque a raiz do diabo, corte ela pela raiz. Amém? Nós não podemos deixar o diabo fazer festa dessa forma. O diabo fazer isso, ficar botando picuinha na sua cabeça. Ai, porque fulano não gosta de você. E aquilo ali vai o quê? Criando uma raiz do mal dentro de você. Você vai ficando com mágoa da pessoa, você vai sujando o seu coração, porque você vai começar a olhar para pessoas com os maus olhos. E os maus olhos, gente, é a raiz de todo mal, porque você está vendo ali, aquilo ali vai alimentando dentro de você. Vai alimentando coisas ruins. Gente, pois é. E agora, eu vou falar para você. Você é capaz de amar qualquer pessoa. Vamos ver aqui quem vai responder certo. Aqui na face da terra, quem é a pessoa mais difícil depois que a gente cresce da gente amar? Que o povo fala. Fale. A pessoa mais difícil de amar aqui na terra, que as pessoas têm muita dificuldade, têm muito problema, com quem é? Sogra, né? Então, é possível você amar a sua sogra. Amém? Porque as pessoas falam muito de sogra. E eu vou contar aqui um testemunho, como sempre. Gente, envolvendo a vidinha do meu esposo querido. De novo. Então, mas vai ser para abençoar a vida de vocês. Eu tinha uma amiga que sempre falava: Socorro, esses testemunhos seus vão salvar muitas vidas. E vai ajudar muitas pessoas. Porque é muito... Eu acho diferente, gente. Parece que é só comigo, não sei. Quando a gente foi casar, a minha sogra não me aceitou. Não me aceitou. Não me aceitou. Não me aceitou. Então, a princípio, ela teve uma dificuldade, né, com cores. Se vocês estão me entendendo. Com bronzeamento. E o que acontece? Gente, é pesado o que eu vou falar. E quando ela descobriu que eu era de cor negra, que eu amo a minha cor, não tenho problema algum, e ela não me aceitou. E a gente teve muitos conflitos, assim, não teve porque assim, a gente não teve contato. Mas quando eu ligava lá, ela me ofendia muito com palavras, ela me xingava muito. E tudo bem, aí prosseguiu, 4 anos, a gente orou, porque lá na igreja que eu era, a gente tinha que orar, 5 anos orava, para depois pensar se o pastor ia liberar o namoro. Então a gente orou um tempão para depois namorar. Então nisso foi 4 para 5 anos. E nisso, ela já sabia que a gente estava com propósito. Quando a gente foi casar, que ele falou para ela que ia casar, ela não aceitou. Falou que de jeito nenhum, que não me aceitava, que ele não ia casar. Aí, o que ela fez? Ela falou, a gente já tinha dado entrada nos papéis, e ela falou para ele: se você for casar, você vai sair de casa. Você tem que sair de casa. E a gente não tinha nada ainda, a gente estava colocando o nome nos papéis lá no cartório,
Só que não tinha onde morar, que a gente estava se organizando e tudo. Beleza, ele falou, eu vou casar. Eu vou ficar com essa mulher, porque é a mulher da minha vida e tal. Gente, cabra macho mesmo. Porque vocês vão ver o que aconteceu. Aí naquele dia ela botou ele para fora. Só que ela não só botou ele para fora. Ela bateu nele e deu um banho de mangueira no meu querido esposo. E botou ele para fora, ele com a mochilinha dele lá, com 2 pecinhas de roupa, uma calça vermelha e uma preta. E 2 camisas. Gente, só 2 calças que ele tinha, de verdade. Que eu odiava. Aí ele foi-se embora. E ela tacou-lhe água nele com a mangueira e botou ele para fora. E ele ficou o dia todinho naquela parada de ônibus. Porque agora ele era um sem-teto. Né? Ele era um sem-teto. E o que acontece? Quando foi no final da tarde, ele chegou lá na minha casa. E eu já tinha um comércio. Aí ele chegou todo desconfiado, eu olhei para a cara dele e falei, o que aconteceu? Aí ele me contou que a mãe dele tinha agredido ele, que tinha botado ele para fora, que se ele casasse, ia ter que tirar ele de casa. E só que eu morava, a igreja era aqui e a minha casa era na outra rua. E eu era tipo diaconisa, lá é obreira que fala. E os irmãos já falam muito, né? E se ele fosse morar lá em casa sem a gente casar? Eu estava no banco, debaixo do banco, igual o pastor falava de botar debaixo do banco. Aí eu falei, e agora, o que vai fazer? Não tem onde tu ficar? Eu não vou colocar você aqui, porque eu não vou dar mau testemunho. Não quero que ninguém fale mal da gente, a gente não casou ainda. Aí meu pai não era da igreja. Ué, mas que problema que tem? Vocês não vão casar? Olha o conselho do pai. Vocês não vão casar? O que tem? Eu disse, não, pai, não vai ficar aqui em casa. Aí minha mãe, você tá doido? Aqui não pode ficar não, o povo vai falar mal dela. E ela tá lá na igreja, ela bota o uniforme, né, que eu tinha uniforme da igreja e tudo. Aí o que acontece? Aí eu falei, não, aqui não vai ficar. Aí meu pai teve uma ideia, gente. Ele tinha uma loja de móveis usados, aqueles móveis tudo sujo, que ele não limpava. Eu falei assim, fica lá na loja de móveis usados. Gente, é muito amor, viu? Eu vou falar, meu esposo, ele foi, olha, eu vou te falar, viu? Não é qualquer homem que faria isso. Mas ele sabe o tesouro que era, né? Sabido. Aí ele foi, ficou lá nessa loja até a gente casar. E ela falou, eu não vou pro casamento. E nisso a gente nunca tinha se encontrado. Não vou pro casamento. E no dia do casamento eu vou aparecer lá e vou acabar com o casamento. Meu Deus do céu, foi um tormento o dia do casamento, gente. As amigas lá na porta vigiando, porque... a Thaís tá ali, ela testemunha. Tava lá vigiando para ver se a veinha não vinha para acabar com o casamento, né? E eu nervosa, casa logo, pastor, casa logo. Aí casamos, ela não apareceu. Só, gente, que depois que ela não veio, aí vem a parte que é bem difícil. O meu esposo, ele ficou muito ressentido com a mãe dele. Por quê? Porque ela fez tudo isso e não foi no nosso casamento e ele teve muita dificuldade naquela época. E eu tinha 2 opções. Ou incentivar o meu esposo a honrar a mãe dele, porque é mãe dele, ou ser uma esposa que não tem sabedoria e acabar de vez com o relacionamento dele com a mãe. Porque eu poderia. Mulher, vocês sabem, ainda mais tendo motivos. E o que acontece? Ele com muita dificuldade de voltar na casa da mãe dele, muita dificuldade. Eu falei, amor, você vai ver sua mãe. Ele, depois você vai ver a sua mãe, porque ela é sua mãe e você tem que honrar ela. E ele foi ver a mãe dele, resolveu lá, mas toda vez que ele ia, gente, ele apanhava. Verdade, gente. Toda vez, assim, ela é magrinha. Não é que doía. Eu falava, o que você faz para não te machucar? Ele, eu seguro as mãos dela, me defendo segurando ela, né? Mas ela agredia ele, porque ela não me suportava, ela não me aceitava. Ela falava para ele que preferia que ele morresse do que estar comigo. Ela falava muitas ofensas para mim, ela me xingava muito. E como ele era o filho que cuidava dela, ela não tinha renda, ela não era aposentada. Todos os meses eu ia no mercado e fazia a compra dela. E ele levava. Chegava lá, ela jogava carne fora, jogava o frango fora.
e ficava com raiva das comidas, mas eu mandava todos os meses. Eu fazia questão de ir no mercado e mandar as compras. Toda vez que acabava o gás, eu ligava para o meu amigo e falava: Ricardo, leva o gás da minha sogra, você vai tirar o gás, você vai botar o gás para ela, você não vai deixar o gás sem colocar. E ele era meu amigo da igreja. Muitos anos se passaram, uns 2, 3 anos, e ela falou, aí eu liguei e falei: Ricardo, leva o gás da minha sogra. Ele falou assim: Socorro, desculpa, mas eu não entrego mais gás para sua sogra. Eu falei: não entrega mais gás para minha sogra? Eu falei: tô devendo. Ele falou assim: Ricardo, desculpa, eu esqueci de pagar, foi? Ele falou assim: não foi isso. Toda vez que eu vou lá, Socorro, desses anos todos, a sua sogra te ofende muito. E eu não suporto mais ouvir aquelas ofensas que ela faz para você, porque, cara, você faz tudo, você me liga, não é nem o filho dela que está ligando, é você que está me ligando. Eu sei o que você faz por ela e ela fica te ofendendo, eu não vou mais lá. São coisas absurdas que ela fala de você. Eu falei: Ricardo, espera um pouquinho, mas eu quero que você vá. Aí eu liguei para minha sogra, nesse dia ela me xingou muito, ela quase não deixou eu falar, me xingando. E eu falei para ela: olha, dona Neves, ele vai levar o gás. Só que a senhora não vai falar nenhuma palavra de mim, nenhum palavrão de mim, porque ele falou que se a senhora falar, ele não vai colocar o gás. E ele foi, e eu falei: Ricardo, pode ir, porque ela não vai me xingar lá para você. Fiquei com muita vergonha, né, porque é uma pessoa, né. E ele foi lá, colocou o gás, mas ele falava para mim: Socorro, eu não sei como que você consegue fazer isso. Eu falei: Ricardo, é a mãe do meu esposo. Se ela não existisse, ele não ia existir. E eu entendo ela é sozinha, ela perdeu o marido, ele cuidava dela. Então a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, porque às vezes a gente só julga, mas e as feridas que estão dentro daquela pessoa? A dor que aquela pessoa carrega, ela não conhece a Deus. E uma atitude sua de amor pode mudar aquela pessoa. E isso se passaram 17, 22 anos. E ano passado ela passou mal. E meu esposo foi lá e eu falei: se precisar da minha ajuda, eu nunca tinha ido na casa dela, ela nunca tinha ido na minha casa. Gente, 22 anos. Olha só a situação. E eu sempre agindo assim, nunca fiquei com mágoa, nunca fiquei chateado, sempre ali, perseverando, o tempo todo. Com amor. Meu pai falava: Socorro, minha mãe, todo mundo, pessoa chegava: Socorro, meu Deus, por que você faz isso? E ela passou mal. Aí meu esposo foi e voltou, e falou: eu preciso que você vá, porque ela passou mal, ela teve uma convulsão, e nessa convulsão ela defecou, né, na roupa, e estava numa situação muito precária, e meu esposo e meu outro cunhado não queria dar banho nela, e eu falei: eu vou. E eu cheguei lá. Olha, gente, eu sempre falo para minha irmã, a minha outra irmã, né, que eu tenho muita dificuldade em limpar pessoas. Eu sempre falo: se um dia se a nossa família precisar, alguém precisar, eu sempre falo, eu não quero ficar com essa parte. Porque, assim, tem pessoas que têm dificuldade. E eu cheguei lá e eu vi ela naquela situação, irmãos. E eu falei: eu vou dar banho nela. E eu peguei ela, eles colocaram no banheiro, eu dei banho nela, troquei a roupa dela, fui para o hospital com ela, fiquei com ela lá, cuidei dela até o final. E depois daquele dia, ela mudou comigo. E ela fala para mim: Socorro, você é uma pessoa muito boa. Hoje ela fala para mim isso. E eu pude, pela primeira vez, põe a foto para mim, Rai, comemorar o aniversário dela ano passado. Eu fui lá na casa. Minha sogra, gente. E depois de 22 anos, vale a pena você fazer o bem. E eu quero terminar com essa frase: o amor nunca acaba, jamais acaba. Então, é possível você amar qualquer tipo de pessoa, mesmo que ela te magoe, mesmo que ela te ofenda. Você não tem direito de não amar ela por isso. Sabe por quê? Porque é assim, não existe nada que uma pessoa pode fazer para você, contra você, que seja um motivo para você abrir mão de amar ela. Assim como Deus, não há nada que você faça ou esteja fazendo que Deus vai deixar de amar você. Amém? E o versículo 8, o amor jamais acaba. Amém? Eu pedi para o grupo de louvor cantar uma música, e eu quero finalizar com esse louvor e dizer para vocês: insista no amor do tipo de Deus, porque vale a pena a gente amar, porque Deus derramou o amor dele dentro de mim e de você.
E não tem motivos para você falar que você não consegue amar uma pessoa. Amém? Eu espero que vocês tenham sido abençoados essa noite, irmãos. Que algo que vocês possam... Que vocês possam analisar a vida de vocês.